No Antigo Egito, acreditava-se que Anubis, como senhor do além-vida, tivesse dotes especiais de cura. Por exemplo, quando um espírito humano desencarnava, ele era convocado aos salões da verdade e do julgamento, para que o coração do morto pudesse ser pesado e seu peso comparado ao peso de uma pena, diante de Osíris e Mate. Se o coração se revelasse mais pesado que a pena, uma criatura chamada Amut surgia e devorava o coração. Caso o coração fosse mais leve, provando a integridade de uma vida repleta de amor, Anubis ofereceria sua companhia ao espírito em transição, que seria então levado por Osíris ao paraíso. De fato, qualquer um de nós que já tenha passado pela longa noite escura da alma, lembra-se da pessoa que se fez presente em nossa dificuldade, aquela que se assemelhava a Anubis. A pessoa amiga que ficou ao nosso lado, dando seu apoio incondicional enquanto desabávamos nas profundezas de nosso caos emocional, qualquer que tenha sido o lugar ou a situação em que a escuridão ficou mais intensa. E assim, como a hora mais escura é a que precede a aurora, nós nos sentimos amparados por seus insights, ainda que viéssemos a compreender totalmente suas lições muito mais tarde na vida. Raziel e Anubis prenunciam cura, pois sempre propiciam uma passagem segura, em especial quando vivenciamos a morte de um aspecto da vida que já não nos é útil. E isso acontece de fato quando percebemos que é chegada a hora de abandonar comportamentos limitantes. Realmente funciona quando é o momento de olhar para si mesmo, como uma pessoa expansiva e emancipada. E a passagem se abre ao reconhecermos quem somos em nível quântico da alma, pois nesses momentos descobrimos uma capacidade infinita de curar e transformar nossa vida. Assim, ser inundado pela energia de Raziel e Anubis significa abrir-se às fendas profundas dos sentimentos que são mantidos debaixo d'água, no submundo, logo abaixo da superfície, onde o sentimento vive como a linguagem da alma. Na Grécia Antiga, os domínios do oceano refletiam o inconsciente do homem e os mistérios do corpo emocional. Tais forças eram mantidas no fundo do mar de energia, formado pelas lágrimas da Mãe Terra e o deus Poseidon, enquanto manifestação de Anubis, governava a emocionalidade dessas profundezas oceânicas. Os oceanos de nosso planeta refletem o transbordamento de nossos estados emotivos e o dilúvio de nossos sonhos, que em sua imensidão aquosa dão vazão às emoções e lembranças da vida. A uma profundidade ainda maior ficam as regiões mais escuras, que abrigam criaturas primevas e miríades de formas conhecidas como o inconsciente coletivo, regido pelo deus Poseidon na Grécia, ou o deus Netuno em Roma. Em regra, esses seres poderosos eram retratados reagindo com emoções violentas e por meio de monstros primitivos, e sempre que provocados, expressavam-se mediante terríveis terremotos e desastres naturais que suplantavam as atividades do homem, dando impulso a novos crescimentos. Poseidon existia como um arquétipo do qual também podia jorrar um reino psicológico de grande profundidade e beleza, que produzia criatividade, como escreveu William Blake. Em que oceanos ou céus longínquos ardia o fogo de teus olhos? O reino de Poseidon inflama a pessoa que está em contato direto com suas emoções e sentimentos, pois quem expressa sentimentos de forma imediata, direta e espontânea, exulta na pulsação e respiração da vida. Por outro lado, o introvertido também pode acalentar sentimentos profundos, que aguardam a expressão até que se busque a cura da situação por meio da abertura das comportas. Em ambos os casos, Poseidon promove interações profundas e intensas com a vida, instigando questionamentos que revelam os mistérios da paixão
da intuição, do amor e da fé. E em um mundo emocionalmente reprimido pelos excessos do patriarcado, a emoção humana tem raras oportunidades de enunciar sua verdade, até o momento em que reivindicamos seu poderoso direito de viver. Os valores da Congregação dos Guardiões dos Mistérios podem ser vistos como 1. A crença na sabedoria dos sonhos e da intuição. 2. Um desejo de isolamento para estudar a alma e refletir sobre ela. 3. A capacidade de buscar convicção, fé e confiança como expressões do amor profundo. 4. Convicção na evolução eterna da alma ao longo da vida. 5. Um anseio de comunicar a essência da espiritualidade que se vive. 6. Um profundo reconhecimento pela santidade da vida em todas as formas animadas. 7. Respeito pelos rituais que nos permitem vivenciar o santuário de nossa alma em graça e verdade. 8. Uma forte crença no mistério do amor e o desejo de pulsar com seu entusiasmo. 9. Um respeito amoroso pelo mistério e a atuação da comunhão angélica. 10. O desejo de descobrir os segredos de Deus na natureza humana. 11. Uma maneira de viver os princípios da fé na vontade divina. 12. Uma busca por aquilo que sustenta a busca pelo máximo bem em todas as coisas. Muitos anos atrás, uma cliente um tanto admirável pediu para fazer uma regressão a vidas passadas. Essa cliente era uma célebre relações públicas da América do Sul. E embora tivesse um negócio muito próspero na cidade de Nova York e em Londres, ela também era dotada de uma forte consciência do espírito da vida e sabia da possibilidade da reencarnação. Assim, ela buscava avidamente por informações sobre todos os aspectos da jornada de sua alma. Valéria tinha um sonho recorrente bastante intenso, e apesar disso, toda vez que ela vivenciava esse sonho lúcido profundo, o modo como ele acabava era sempre vago e incerto, deixando a sensação de ser separada de algo querido e de grande valor. O cenário do sonho era espetacular, relacionado a um campo de atividades que ela tinha a impressão fossem do futuro ou de uma civilização passada que possuía tecnologia avançada, mas era diferente de tudo que os livros de história afirmam existir. Nesses sonhos, Valéria experimentava a forte sensação de estar planando em uma aeronave, mas sabendo que os antigos gregos não tinham veículos que trafegassem pelo ar, estava intrigada com o fato de, no sonho, usar roupas semelhantes àquelas retratadas nas ânforas gregas da antiguidade. O sonho parecia acontecer sempre por volta do período da lua cheia, e Valéria estava ansiosa para fazer a regressão e contornar sua mente consciente, que ela sentia estar interferindo em sua intuição, em consequência das responsabilidades de seu trabalho agitado. Ela realmente desejava trazer à tona as antigas lembranças que estavam guardadas no fundo de seu inconsciente. Começamos por um relaxamento profundo, usando pranayama e processos de visualização interior, a fim de liberar as tensões de todas as partes de seu corpo. Valéria logo mergulhou em estados alfa, que a levaram a um estado profundo de consciência teta, a área de nossa consciência em que acessamos a hipnose. Do mesmo modo, era fundamental incentivar uma intenção específica para estimular seu inconsciente, algo semelhante a usar um mapa para viajar por um terreno de lembranças. E isso ajuda a guiar a pessoa pelas paisagens de milhões de pensamentos. Valéria viu-se de pé, em uma grande estrutura redonda abobadada, totalmente branca, salvo pela aparência brilhante de uma míriade de joias incrustadas nas paredes e no teto. Ela as via como luzes cintilantes, refletindo os refulgentes raios de luar que se derramavam como colunas de luz por uma abertura central no teto da construção. As luzes assemelhavam-se a velas acesas,
mas mostravam cores diversas e, embora apenas o brilho da lua entrasse ali, cada luz parecia animada por uma força diferente. No centro desse amplo espaço, que de algum modo ela sabia ser um templo de cura, havia um cristal de obsidiana de 3 metros de altura, cercado por outros cristais de quartzo como se fossem as várias partes de um todo. Ela também notava que cada cristal emitia tons belíssimos, criando uma sinfonia maravilhosa que preenchia o espaço e era a alma mesma do templo. Incenso de flor de violeta queimava, perfumando o ar com um aroma tão inebriante que potencializava sua capacidade de ver tudo à sua frente, como uma realidade psíquica. Havia 3 sacerdotes de pé no centro. Eles vestiam longas túnicas de algodão branco, também adornadas com pequenas obsidianas, pedras da lua e diamantes, dispostos em padrões que, bem sabia ela, basicamente representavam diferentes partes da galáxia. Havia uma sensação de estar na energia material do planeta Terra, bem como em uma conexão intensa com a cosmologia da galáxia. A cena toda era permeada de paz e os presentes pareciam serenos. Do cristal central emergia uma enorme imagem holográfica de um crescente lunar, acompanhado de escritos hieroglíficos e veículos espaciais cilíndricos em movimento. Estes pulsavam com milhões de luzes minúsculas em padrões sinfônicos, e Valéria sabia que essas naves transportavam visitantes de outros mundos, chamados àquele tempo e espaço específicos para participar da cerimônia sagrada, cujo ponto alto seria a ocorrência de um eclipse lunar. De repente, ela notava ali um imenso orbe de luz índigo, tão grande como o próprio prédio, pairando acima do grupo reunido. Esse orbe tinha a capacidade de atravessar paredes. Cerca de 300 pessoas estavam ali, todas envoltas em extraordinária quietude, brilhando com uma intensa concentração de força. Valéria sabia que o orbe era o anjo Raziel, o assistente do templo, onde os sacerdotes e sacerdotisas dedicavam sua vida à magia das artes de cura. À medida que a concentração do grupo aumentava, vários cristais começaram a flutuar lentamente pelo ar do templo, formando um círculo a uma altura considerável. Enquanto isso acontecia, Valéria sentiu o próprio corpo levitar e começar a seguir na direção da abertura no teto do templo. Isso não era ameaçador nem perigoso. Ela apenas se movia sobre as correntes de intenção que emergiam do grupo reunido e eram amplificadas pelos cristais, e ela sentia seu corpo banhado na beleza condutora da força de Raziel. Então, ao atravessar a abertura no teto do prédio, ela foi tomada de uma sensação de imensurável reverência ao ver a lua lá em cima, no céu. Do mesmo modo, ela notou um cilindro prateado movendo-se no espaço em sua direção. O veículo tinha 3 metros de comprimento e 1 metro de circunferência. Ao se aproximar do corpo, que ainda flutuava, uma porta se abriu na parte da nave que estava mais próxima da Terra, e foram emitidos harmônicos que lhe transmitiam por telepatia o nome Nefertia, que ela sabia ser seu nome. Dessa maneira, se revelou que sua tarefa era entrar na nave e receber uma iniciação da deusa da Lua. Além disso, uma energia interestelar lhe seria transmitida, energia essa que dizia respeito a uma planta medicinal que viria a florescer no planeta Terra e promover ampla cura a muitas parturientes. A planta seria chamada Iskibix. Assim, ela entrou na nave para receber os dados. Nesse momento, Valéria começou a se remexer muito e a falar uma língua que eu não reconheci, mas soava antiga e encantada. Uma língua dos elementos, de água, vento e rochas, cheia de uma melodia de vogais alongadas, expressas com o coração, e muitas consoantes do tipo clique. A sensação era de que se tratava da língua atlante e intuí
que Valéria estava recebendo informações importantes. Mais tarde, ela me contou que a densidade do planeta Terra trazia dificuldades para as mulheres durante o parto, ainda que fizessem partos na água e fossem acompanhadas por golfinhos que surgiam como maravilhosas parteiras. Valéria contou que lhe disseram que muitas das mulheres se lembravam de vidas anteriores em outros planetas, nas quais seu corpo era extremamente diferente e o parto não existia. Elas viviam pela eternidade, tendo sido formadas a partir de forças elementais. Nisso, Valéria começou a remexer-se muito, outra vez, e percebi que ela estava saindo do estado hipnótico. Por isso, eu a trouxe lentamente de volta à consciência beta e à percepção de seu ambiente físico. Essa foi uma jornada incrível para ela, e depois de se recuperar por alguns instantes, ela conseguiu me contar a história inteira de sua experiência. Ficou evidente que o sonho havia chegado ao fim, porque ela nunca testemunhara a percepção de ser levada para dentro da espaçonave e receber aqueles dados. Talvez outros tipos de intuições ou sonhos lhe ocorram quando você meditar no ícone de Raziel, pois não há dúvidas de que esse poderoso anjo fala com você e o incentiva a ir mais fundo na intuição de seu próprio ser. Talvez você precise passar algum tempo em contato com a natureza, sentindo a pulsação do amor divino, permeando seu ser e enlaçando-o em seu cálido abraço. Use a seguinte oração, ou outra criada por você, para invocar o claro suporte intuitivo de Raziel. Ao recitar ou entoar a oração, você sentirá esse sublime abraço cálido inundando o seu ser. Ou você pode experimentar de súbito um conhecimento inato da sabedoria de sua alma acerca de um resultado. Ó Arcanjo Raziel, por favor, mostra-me o elixir de teu divino discernimento e purifica minha intuição com a sabedoria da criação repleta de beleza. Por favor, lança uma luz sobre os mistérios de minha vida, para que desperte a plena consciência do aspecto de infinitude de minha alma, exortando meu amor a aceitar o papel de servo da criação. Permite que eu conheça essa verdade no mais profundo de minha alma e de meu corpo, para que eu possa levar a luz para onde quer que eu vá. Ensina-me a não tropeçar no carinho e a permanecer imerso na convicção da matriz planetária, que é o amor supremo. Que assim seja. Amém. Afirmação diária para atrair a força de Raziel. Que eu seja intuitivo, que eu leve uma vida plena de entusiasmo, que eu me alegre com o fascínio da magia da vida, que eu viva em paz. Meditação para tornar-se um com a presença de Raziel. Primeiro, encontre um espaço sagrado para você, seja em contato com a natureza ou seu próprio quarto de meditação. Acenda uma vela, queime óleo de violeta, o perfume ou essência de Raziel e coloque música ambiente para tocar, a fim de consagrar o espaço com uma intenção pura e amorosa. Tendo consagrado o espaço, respire sua intenção de estar na presença de Raziel pelo espaço, e se você tiver uma obsidiana ou pedra da lua, segure-a na mão, ou se estiver deitado, coloque-a sobre seu coração. Alinhe a coluna, forme um mudra, unindo a ponta do polegar com a ponta do dedo indicador. Sinta sua presença plenamente vigilante, quer você esteja sentado ou deitado. Respire profundamente, fazendo com que o ar luz percorra todo o seu ser. Sinta silêncio, solidão e quietude. A última nutrirá sua alma. Respire profundamente e entoe Om 7 vezes, a partir de seu chakra cardíaco. Isso atrairá a presença de Raziel para seu campo energético. Descanse e perceba que uma força pura irradia de seu coração ao espaço à sua frente, cobrindo uma distância de pouco mais de 2 metros. À medida que sua força se intensifica,
Imagine um belo orbe de luz índigo surgindo na extremidade do raio de luz de seu coração. Essa é a força do anjo Raziel. Em seguida, descanse e ouça os sussurros oraculares da mágica presença desse anjo. Sussurros que são repletos da força da cura, da fé e intuição. Enquanto medita, você sentirá a luz celestial das energias dos reinos arcangélicos da 7ª dimensão, curando sua vida pela sagrada comunhão com os anjos da Atlântida. Namastê.